Mineração e patrimônio ambiental. Este é o tema da nossa conversa de hoje, né? E nós estamos falando de duas coisas que muito provavelmente você já ouviu falar sobre elas, né? Mineração é um conceito que é muito comum, todos e todas vocês já ouviram falar sobre mineração. A mineração está muito presente na história do Brasil e mais ainda na história de Minas Gerais, né? Inclusive o nome do nosso estado deve-se à prática da mineração. Então é algo que está presente no nosso cotidiano. E patrimônio ambiental, talvez o conceito em si seja menos conhecido, mas é também algo que está muito presente no nosso cotidiano, embora às vezes a gente não dê a devida atenção a ele. Mas para começar, nós vamos verificar no dicionário, né, qual o significado desses dois conceitos. Começando então por mineração. O que é que diz o dicionário? É um termo que abrange os processos, atividades e indústrias, cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Podem incluir-se aqui a exploração de petróleo e gás natural e até de água, né? E logicamente de outras coisas, né? Metais preciosos, areia. Então a mineração é esta prática, né? Esta atividade de extrair da terra os recursos minerais. E patrimônio ambiental. Patrimônio ambiental é um bem ou então um conjunto de bens naturais que, dado ao seu valor em termos de biodiversidade, em termos econômicos, paisagísticos, históricos ou culturais, merecem ser protegidos pela sociedade. Então, o patrimônio ambiental é aquele bem, aquele conjunto de bens que tem um valor para a sociedade, né, por causa da sua beleza, por causa dos seus recursos naturais, por causa da biodiversidade, da diversidade de vida existente ali, né, e também por causa do seu valor histórico. Infelizmente, a mineração e o patrimônio ambiental têm sido duas coisas que não caminham numa mesma linha, né? Não se encontram, não convergem. O que nós vemos ao longo da nossa história é que a prática da mineração tem destruído o nosso patrimônio ambiental. E o que a gente percebe também é que o patrimônio ambiental nem sempre é respeitado e é valorizado pelos cidadãos, pelas cidadãs, da forma como deveria. Um exemplo muito claro disso é o rio Itapecerica, né, aqui no município de Divinópolis. Vejam, esta foto é uma foto do rio Itapecerica chegando a Divinópolis, mais especificamente na comunidade rural chamada Córrego do Paiol. Esta foto foi feita no dia 31 de dezembro de 2018. Vejam como nós podemos observar aqui, né, o nosso rio chegando à cidade, caudaloso, com as águas limpas, com as suas margens, né, repletas de árvores, como a mata ciliar que o protege, né, que evita o assoreamento, que evita que o rio vá perdendo, né, a sua qualidade de vida, a sua profundidade e a sua quantidade de vida presente ali no seu leito. Infelizmente, se nós observarmos, né, o rio no centro da cidade de Divinópolis e até no momento em que ele chega à sua foz, já quando ele deságua no Rio Pará, nós vamos perceber que nós recebemos um rio bonito, limpo, caudaloso e entregamos para as demais cidades um rio com condições muito precárias, né? Infelizmente, há muitos anos nós nos servimos do rio Itapecerica, né, este belo patrimônio ambiental com o qual a cidade de Divinópolis foi presenteada, e não cuidamos desse patrimônio ambiental. E este é só um exemplo, né, um exemplo de como, ao longo da nossa história, os patrimônios ambientais não têm sido respeitados. E a prática da mineração, infelizmente, tem sido uma das principais práticas de destruição dos patrimônios ambientais. Eu gostaria que vocês agora observassem 3 imagens da mineração ao longo da história do Brasil. Esta é uma imagem do século XVIII, né? Ainda não é uma fotografia, né? Essas imagens foram retiradas do site conexãoplaneta.com.br,
mas é uma imagem que mostra uma mina de ouro, né, e os trabalhadores e trabalhadoras que são escravos, né, um capataz ou um feitor que está ali vigiando os escravos, e mostra as condições de trabalho desses homens e mulheres, né, que eram escravos, homens e mulheres escravizados, e que trabalhavam muitas horas por dia na mineração. Uma outra imagem, que é esta, que já é da década de 1980, no Pará, mais especificamente na Serra Pelada. Nós vemos aqui homens subindo, né, a região ali da mineração, né, carregando ali o minério que eles retiraram. É um garimpo, né, de ouro que na década de 80 ficou muito famoso e ficou muito conhecido, né, nacionalmente por causa da quantidade de ouro que foi retirada daquela região. E esta terceira imagem, que já é agora recente, né, ela é de 2019, que é de uma mineração também no norte do país. Então vejamos, são três imagens que eu gostaria que a gente comparasse e percebesse algumas semelhanças entre essas imagens que vêm permanecendo, né, ao longo do tempo. Vejamos, a primeira, que mostra aqui no século XVIII, né, uma mina de ouro. A segunda, o garimpo na Serra Pelada na década de 1980. E a terceira, uma mineração, uma área de mineração, de garimpo, em 2018, no norte do país. Nós podemos perceber que há algumas permanências ao longo da história. A exploração da mão de obra, os corpos, principalmente corpos negros sendo explorados nesta mão de obra, né? Nós vemos também a destruição do meio ambiente, do patrimônio ambiental, nesses três momentos históricos. Ou seja, é um processo que vem se solidificando e que, ao invés de nós termos consciência da necessidade de proteger o nosso patrimônio ambiental, através da prática da mineração e também de outras práticas, nós cada vez temos destruído mais o patrimônio ambiental. E ainda uma outra questão em relação à mineração que é preciso que a gente tenha clareza, é que a mineração não tem feito com que brasileiros e brasileiras tenham uma vida melhor por causa deste trabalho. Ou seja, a riqueza produzida através da mineração não tem ficado de fato com o Brasil, não tem ficado de fato com brasileiros e brasileiras. E esta história também é antiga, também não é de hoje, século XXI. Se nós voltarmos nos séculos 17, 18, na sociedade mineradora, né, nas minas dos diamantes e de ouros e outras pedras preciosas, nós vamos ver que nós tínhamos uma sociedade com uma organização bem piramidal, ou seja, uma organização em que alguns grupos estavam acima dos demais, né? Por esta pirâmide aqui, a gente pode perceber como se organizava a sociedade mineradora, né? Os mais ricos, que eram os comerciantes e os donos das minas, as camadas médias, que eram padres, garimpeiros, profissionais liberais, artesãos, vendedores, os desclassificados sem nenhum ofício, né, ou posição social definida ali dentro daquela sociedade, e os escravos e escravas, né, que eram trabalhadores forçados, que provinham principalmente da África, porque nós tínhamos também indígenas trabalhando nas minas. Então veja, esta é a sociedade mineradora nos séculos 17, no século 18. Infelizmente, nós vemos aqui que a riqueza extraída das minas de ouro, das minas de diamante e outras pedras preciosas não serviram para enriquecer a população brasileira, a população da capitania de Minas Gerais, que vivia aqui nessa região, né? Pelo contrário, né? Na verdade, o que ficou conhecido como a corrida do ouro, que trouxe muita gente para a então capitania das Minas Gerais, ela fez com que as pessoas tivessem que enfrentar uma série de sofrimentos. Vejamos aqui nessa outra imagem, né, algumas questões que os moradores das regiões das minas tinham que enfrentar. Olha, ao chegarem na região das minas, não tinham que comer, não tinham onde morar, não tinham que vestir,
ninguém se preocupava em plantar ou criar animais, porque as pessoas que tinham a terra, que eram donas das datas, né, que eram os lotes nos quais eram divididas as regiões de mineração, estavam preocupados apenas em extrair minério para enriquecer o mais rápido possível, né? Isso fez com que nós tivéssemos, então, graves crises de fome, né? E pessoas se refugiando no mato para comer raízes, frutas, para ter o que comer, né? Ou seja, de um lado, a abundância do ouro, a abundância das pedras preciosas. De outro lado, a miséria absoluta da grande maioria da população que ali vivia. Nós vamos perceber que hoje ainda a mineração tem enriquecido poucas pessoas, né? Ela tem enriquecido de fato aqueles que são os donos das minas, os donos das regiões em que é feita a mineração. E as grandes companhias nacionais e principalmente companhias multinacionais que exploram as riquezas minerais no Brasil, né? Nós temos uma série de livros, uma série de obras, algumas literárias, outras acadêmicas, que mostram como que a mineração foi destruindo o patrimônio ambiental brasileiro ao longo do tempo. Um livro interessante nesse sentido é o livro A Ferro e Fogo, né, de Wahidin. Ele conta a destruição da Mata Atlântica, que principalmente em Minas Gerais foi completamente devastada para a abertura de toda sorte de minas, para alimentar as siderurgias com carvão e, mais recentemente, né, para dar lugar a monoculturas de eucaliptos, que, entre outras coisas, alimenta as siderurgias, né? Ou seja, a mineração, a prática de utilizar a natureza sem nenhum escrúpulo para produzir riqueza, destruiu completamente a Mata Atlântica no estado de Minas Gerais. Um outro livro interessante é o livro que reúne aí os depoimentos de Auguste de Saint-Hilaire, né? Saint-Hilaire foi um naturalista francês que, caminhando pelas regiões das, então, Minas Gerais, né, e pela região, por exemplo, de Ouro Preto, foi registrando o que ele via, o que ele percebia. Vejam esse relato de Saint-Hilaire. Por todos os lados, tínhamos sob os olhos os vestígios aflitivos das lavagens. Vastas extensões de terra revolvidas e montes de cascalho, né? Seguindo pela estrada, ao norte de Ouro Preto, ele chega a um vale e, chegando nesse vale, ele novamente escreve, olha, de tal modo sombrio que, comparado a ele, a região que acabávamos de atravessar poderia se passar por risonha, né? Então nós temos uma série de obras literárias e acadêmicas que mostram como que a mineração foi destruindo o nosso patrimônio ambiental e destruindo vidas, além de destruir vidas humanas, além de destruir o patrimônio ambiental. E, infelizmente, esta história ainda não terminou. Nós temos alguns exemplos muito recentes disso. Um exemplo recente foi o que aconteceu em Mariana, né, Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem, né, do Fundão, né, estourou e aí um mar de lama desceu sobre o distrito de Bento Rodrigues, né, o distrito de Bento Rodrigues foi completamente destruído e esse mar de lama chega ao Rio Doce e depois chega ao Atlântico, provocando aí um rastro de enorme destruição, né? E as populações ribeirinhas, os pescadores que dependiam ali do Rio Doce para sobreviver, vão passar por enormes dificuldades e ainda hoje nós temos consequências ambientais muito graves deste crime que aconteceu, né, em 2015. Nós chamamos de crime exatamente porque não houve a prevenção necessária para que a barragem não se rompesse, né? Eu gostaria de mostrar alguns relatos de pessoas que presenciaram e que vivenciaram nesse momento em que a barragem estourou e que a lama desceu sobre o distrito de Bento Rodrigues, né? Olha, o corpo de Emanuele Vitória, de 5 anos de idade, ele foi identificado no dia 10 de novembro, né? Ela morreu quando a lama, né, soterrou o distrito de Bento Rodrigues e o corpo dela foi identificado 5 dias depois. O avô da menina, Francisco Isabel,
contou que ela estava com o pai dela e o irmão. Os dois conseguiram ser resgatados. O pai e o irmão foram resgatados. Só que a menina escapuliu da mão dele. Eu vi ela. Vi 2 vezes em cima da lama. Ela assim e voltou, sumiu, disse o homem emocionado, né? Um avô dizendo aí da filha que foi engolida pela lama, né, com o rompimento da barragem do Fundão. Um outro depoimento. Foi um milagre, afirma Edilaine Marques dos Santos, ao explicar como escapou da avalanche de lama que destruiu Bento Rodrigues. Ela contou que durante 20 minutos, com os sobrinhos, ela correu para conseguir escapar. Foi uma coisa horrorosa. Só deu tempo de correr. Uma barulhada de água. A gente olhava para trás e via tudo indo embora. A escola saiu inteira. As casas saíram inteiras. Então, foram muitas pessoas que foram mortas, que perderam, né, entes queridos e que perderam sua história, porque perderam suas casas, perderam todas as suas lembranças, né, e que tiveram que recomeçar uma vida. E um rastro de destruição que chega até o Oceano Atlântico, né, através do Rio Doce. Infelizmente, este crime que acontece em Mariana, em novembro de 2015, não foi suficiente para que a história não se repetisse. E em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, nós temos um novo episódio triste, né, dantesco, que é justamente quando a barragem do Córrego do Feijão também rompe, né? Vejam, esta imagem aqui mostra à minha direita, né, a imagem onde ficava, né, a barragem do Córrego do Feijão, que é uma região arborizada, né, uma região às margens do rio Paraopeba. E aqui, né, à esquerda da tela, nós temos a imagem desse mesmo local após o rompimento da barragem, né, um local completamente coberto de lama, né. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho provocou um desastre maior ainda do que o rompimento da barragem em Mariana, né? O número de mortos foi muito grande, nós tivemos uma destruição ambiental também muito grande, nós tivemos milhares de pessoas que perderam entes queridos e que perderam sua história. Além deste passivo ambiental, né, porque a lama chega ao rio Paraopeba, nós vemos aqui a imagem de um indígena olhando o rio Paraopeba coberto por essa lama, né, um rio onde ele não poderia mais pescar, onde ele não poderia mais se banhar, cujas águas ele não poderia mais utilizar para regar suas plantações e que vai chegar, né, essa lama vai chegar novamente até o Oceano Atlântico, provocando aí uma grande destruição ambiental, cujas consequências nós ainda estamos sofrendo, né, infelizmente, né. Toda essa discussão ela é importante para que a gente consiga responder, né, a uma pergunta. A mineração ela é um mal necessário? Vejam, esta aqui é a imagem de um local após o fim da mineração. Ou seja, as companhias mineradoras exploram uma região que até então é arborizada, uma região que tem uma riqueza muito grande em relação à fauna e à flora, e ao término da exploração do minério, a região fica desse jeito, né? Não há uma legislação no Brasil ainda que obrigue, por exemplo, as companhias mineradoras a recuperarem essa região onde houve a mineração. Não há ainda uma legislação que impeça que a mineração aconteça da forma como ela acontece hoje, utilizando uma grande quantidade de água quando nós já temos condições de ter a mineração a seco, né? Então vejam, o que nós queremos discutir aqui é justamente esta questão. Nós sabemos que a mineração ela é importante, nós sabemos que através da mineração é que nós conseguimos produzir uma série de questões que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas é possível que a mineração aconteça de uma outra forma, que não a forma como ela acontece hoje, desde que o lucro das grandes mineradoras seja menor do que ele é hoje, né? É sobre essa questão que eu
proponho que todos nós possamos refletir, possamos conversar.